quinta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, dia da comemoração de todos os fiéis defuntos. Vamos refletir juntos o Evangelho de Jesus para esse dia, que se encontra em São João, no capítulo 11, versículos de 21 a 27, e diz assim: Naquele tempo, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é então dia de finados, dia dos nossos defuntos. E é interessante que a gente usa muito mais a palavra dia de finados do que propriamente a palavra litúrgica, que é comemoração de todos os fiéis defuntos. Finados significa aqueles que chegaram ao seu fim, que finalizaram seu caminho. Mas a igreja chama hoje esse dia de comemoração dos fiéis defuntos. Por isso, já no nome desse dia em que vamos visitar os cemitérios, fazer a nossa reverência, lembrança dos nossos entes queridos que faleceram, já no nome desse dia existe uma perspectiva da vida eterna. Comemorar os defuntos, comemorar a vida, o dom da vida, o tempo em que estiveram conosco, mas comemorar também a vida eterna, olhar para a morte não como fim, não com desespero, mas como a possibilidade de entrarmos na vida eterna, na salvação, no céu, no reino de Deus. E a igreja proclama hoje esse evangelho da morte de Lázaro, quando Jesus chega atrasado, né? Você conhece essa passagem? E então Marta vai dizer: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que fé tinha essa mulher. Se o Senhor estivesse aqui, a morte não teria vencido o meu irmão. Mas aí ela professa a fé: mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. E aqui, meus irmãos, diante da realidade da morte, da doença, do sofrimento, diante das nossas perdas, porque o dia de finados é o dia de celebrarmos aquilo que perdemos e não vamos mais ter. A morte é um dado invencível e que vence a todos nós. Olha a fé de Marta: mas mesmo assim, eu sei. Essa mulher que tem uma fé para além das circunstâncias, para além das próprias decepções. Quem sabe no dia de hoje, vários de nós precisamos curar as nossas decepções com Deus por causa da morte de quem a gente amava, da cura que não veio, dos acidentes que aconteceram. Essa Marta que tem uma fé para além das circunstâncias tristes que ela estava vivendo. E aí Jesus diz a ela então: o teu irmão ressuscitará no último dia. Nós chamamos esse evangelho da ressurreição de Lázaro, mas esse não é o termo mais correto. Na verdade, Jesus reviveu Lázaro, porque ressuscitar significa viver para nunca mais morrer. Lázaro voltou à vida, mas um dia morreu de novo, talvez pela idade, velhice, seja como for. Mas nesse evangelho, então, Jesus promete a ressurreição. E aí Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus está falando da vida eterna. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E aqui então está para nós, meus queridos, a palavra de hoje. A vida eterna não começa só no céu. A vida eterna começa quando eu começo a crer em Jesus. Por isso ele diz: quem vive e crê em mim não morre. Não morre nunca, porque a vida eterna já começa nessa vida. A presença de Jesus em nós, a presença de Deus em nós. O que é o céu? O céu é Deus. Nós vamos mergulhar em Deus. Não é que a gente vai estar num lugar que tem Deus. Nós vamos estar em Deus. Por isso Jesus diz para você e para mim: quem crê e vive em mim não morre. Aquela morte, aquele caixão, ele não morre, porque está vivo em Deus, já desde agora, e também para a vida eterna. E aí então Jesus pergunta: você crê?
Hoje, meus queridos, diante da realidade da morte, talvez alguns de nós muito doloridos com mortes recentes, Jesus pergunta para você e para mim: você crê? E aí Marta, mais uma vez, é um exemplo para nós. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E aqui, nessa profissão de fé de Marta, nós temos a finalidade, vamos dizer, de Jesus. Afinal de contas, para que Jesus veio? Para que ninguém fique doente? Para que ninguém nunca morra? Para que tudo dê certo? Não. Eu creio firmemente que Tu és o Filho de Deus, ou seja, que Tu és aquele que veio para nos dar a vida eterna, o dom maior. Renovemos hoje, meus irmãos, a nossa fé na vida eterna. Façamos hoje memória de quem a gente amou, celebremos o dom da vida, tenhamos a fé na ressurreição e, diante da realidade invencível da morte, façamos também nosso exame de consciência, busquemos a nossa conversão para que nós possamos crer e viver em Jesus para termos a vida eterna. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.